começando agora mais um Equilíbrio Cast, o nosso canal que fala sobre saúde emocional, segurança psicológica, saúde mental, porque a vida pede equilíbrio, né? E aí essa semana tô eu produzindo as coisas aqui e falei que eu precisava trazer uma pessoa especialista para falar um pouco da quantidade que o mundo está consumindo de remédio, gente. Eu não sei se você reparou, mas em cada esquina tem uma farmácia. Inclusive, achei até engraçado que aqui próximo ao estúdio, perto, 2 esquinas assim, não tem uma farmácia. Certamente tem próximo. Mas a gente está vendo um consumo absurdo, exagerado. Nunca se tomou tanto Rivotril, não é mesmo? E aí, para falar desse assunto, não podia ser outra pessoa. Meu querido amigo Tiago de Mello. Ele é PhD em farmacologia. Você está entendendo o que é PhD em farmacologia? E eu costumo dizer que química eu fugia, né? Lá de estudar química lá no 2º grau, que na minha época se falava assim. Eu achava que não precisava disso para nada. Depois que eu conheci o Tiago e o canal dele, que depois ele vai contar aqui, eu fiquei encantada. Meu Deus, perdi muito tempo e dinheiro não sabendo. Seja bem-vindo, meu querido. Karine, que prazer estar aqui. Nossa, é um prazer ter você aqui. Nossa, vamos conversar bastante olha, esse sobre assunto equilíbrio. Tem que ser você. Tiago, o mundo está precisando de equilíbrio, né? Precisando. E você tocou num assunto interessante porque a gente é uma farmácia ambulante, né? A gente produz uma série de substâncias. Então, se eu trago de fora, esse fármaco não cria efeito. Ele apenas modula uma resposta fisiológica que a gente mesmo está condicionado a fazer desde que abre o olho. Aliás, durante o sono, se você acha que seu cérebro desligou, é um engano, né? Ah, é? Então, muitos momentos de reparo, de consolidação da memória acontecem enquanto a gente dorme. Então, uma boa qualidade de sono consolida bom aprendizado, chance de criatividade maior. Então, tenha zelo com o seu sono. Não são com os medicamentos que podem trazer, né, uma melhora absurda. Muitas vezes ele maqueia uma fase do sono fundamental de reparo, que é chamada fase REM. Esse REM que tem o nome de Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos, que são mais ou menos 4 ou 5 vezes por noite que a gente passa por isso. Mas quem toma Rivotril, como você citou, o número de fases REM vai lá para baixo. Ou seja, a pessoa, mas eu dormi tão bem, eu tomei às 10 da noite, às 10h30, cochilei, só acordei às 10 da manhã. Mas é um sono maquiado, é como comer uma pizza em São Paulo com ketchup. Uau! Comparação, adorei. Tiago, então, falei sobre Rivotril. Nunca se tomou tanto Rivotril, né, querido? O Brasil, e piorou depois da pandemia, é isso? Muito. O Brasil só perde para os Estados Unidos no consumo mundial. A gente ganha da China e da Índia no consumo de clonazepam, que é a substância ativa. O Rivotril é o nome fantasia. Isso é bom também orientar a população, que às vezes, mas tem hora que eu falo o nome de marca, tem hora que eu falo o nome... É igual Bombril, é igual Sugar, chiclete, né? Alguns nomes são tão famosos que passam a assumir o nome da substância. Mas o que está ali escondido é o clonazepam, uma substância que surgiu na década de 70 e no Brasil o seu consumo a cada ano cada vez maior, mas muitas vezes por uma certa frouxidão na prescrição, pouco atendimento de uma forma mais holística, empática e querer resolver os problemas, às vezes até colocando álcool na fogueira. Eu tô achando que vai apagar e vai piorar. É essa questão. Eu estava observando esses dias, numa conversa minha com o Sérgio, a gente tem uma pesquisa na Believe. A gente faz um diagnóstico inicial antes de entrar com nossos programas, né? Nós temos um programa de qualidade de vida, saúde e bem-estar do colaborador e que acaba gerando nele mais consciência sobre a autossegurança e tal. Nesse diagnóstico, existe umas 2 ou 3 perguntas que falam, né, sobre o uso de medicação. Aliás, é medicação ou medicamento? Medicamento. Medicação é o ato de medicar. Por exemplo, você vai ao posto de saúde buscar uma vacina num posto de vacinação. Você vai buscar alimento no shopping, na praça de alimentação. Então, mas isso é comum, é um erro assim, de que profissional de saúde, né? Então você tá perdoadíssima por isso. Bom, enfim. Eu falei, eu vou tomar o medicamento, né? Eu vou fazer a medicação. Aí sim. Entendi. Que legal. Mas aí voltando. Então, aí as pessoas com uso de medicamento, muito uso de medicamento, e pessoas que lidam com máquinas pesadas, pessoas que precisam, eu imagino, né, que tome o medicamento
para resolver questões de atenção, de foco. Mas isso é perigoso, né? Muito. Eu E achei... é absurdo o tamanho. Eu achei sensacional agora, recentemente, uma matéria do Fantástico fazendo um remake aí da década de 80. E uma das matérias que eles chamaram a atenção foi falar sobre a embriaguez no volante, que na época se concedia, falou, não, pode tomar. E hoje a gente é tolerância zero ao álcool. Sim. Mas eu quero estar vivo para ver um novo cenário de não ser apenas vigilante para o álcool, porque eu tenho bafômetro para o etanol, mas pessoas que tomam Rivotril e dirigem, que tomam o famoso Miozan, que é a ciclobenzaprina, como um relaxante muscular, ai, que bom que eu fico tranquilo, mas vai operar a máquina e comprometer também uma série de colegas. Você imagina um piloto de avião, você imagina um comissário de bordo, Ai, Jesus, né? Um cirurgião, um enfermeiro. Está fazendo cálculo o tempo todo, um farmacêutico. Quantas profissões a gente está muito focado pro álcool e apenas para um motorista de caminhão? Não, posso ter um motorista de ônibus que está com dor nas costas e vai levar o carro até Itabuna. Uau. Se acontece um acidente, aí vem a pergunta, estava alcoolizado? Como se o álcool fosse o único agente depressor do sistema nervoso central. Então você que está em casa aqui, ó, antigripais, alguns, antigripal vai causar sono? Se contém substâncias chamadas de dexclorfeniramina. Mas por que alguém vai usar uma substância para causar sono para gripe? É porque quem está com o nariz entupido não consegue falar direito, porque o nariz todo entupido, ele usa umas substâncias que são os antihistamínicos, para poder diminuir o edema local. Só que essa substância também chega no sistema nervoso central e provoca sonolência. Então não tem como a gente separar esses dois pontos com esses fármacos que estão nos combos convencionais das farmácias. Na hora que você vai no caixa pagar, você tem uma gôndola de 5 andares, onde você, leigo, vamos chamar a atenção assim, ele praticamente se autonina porque ele é órfão, e esse é o meu papel aqui como professor dos nossos queridos farmacêuticos que estão na farmácia, exerçam seu papel paternal na farmácia. O paciente órfão, leigo, fala, eu vou me aventurar porque não tem ninguém aqui para poder me ensinar. Então, a minha função atual no nosso canal, Farmacologia na Prática, no Instagram, é aproximar esses dois mundos. Dizer, farmacêutico, tome a sua rédea. O leigo, não entre na farmácia, que aliás tem mais farmácia no Brasil que escola e padaria, e ache que dali, só porque você tem chance de comprar, você está totalmente seguro. Em alguns momentos, é como se estivesse entrando na praia de Boa Viagem. Está cheio de tubarão, eu já estou tendo aqui as placas, cuidado, 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 mas ele entra e se aventura. Uau, verdade. É verdade. E o que me assusta é que as pessoas associam, né, uma alimentação que não está legal, o sono que está péssimo, vida sedentária. E quer corrigir tudo com medicamento. É isso aí. Eu acho que isso é desde Adão e Eva. Uma solução através de algo. Se eu comer, eu vou ser algo diferente. Já percebeu? Na nossa infância, quando o pai queria virar alguém diferente, ele precisava comer o espinafre. Os ursinhos Gummy, para poder pular mais, tomavam uma poção. Né? Veja quantas histórias a gente... nem parar pra pensar, a gente é recheado de ideias assim, se eu tomar, se eu usar aquilo, eu me transformo. He-Man, para virar o homem mesmo, forte, tinha que ter a espada para na frente do castelo de Grayskull se transformar. She-Ra da mesma forma. Então a gente foi bombardeado por momentos de transformação. E num piscar de olhos. E a solução mágica, alguns se apoiam no medicamento. O que eu acho um equívoco. Eu, como professor de farmacologia, estou dizendo, o fármaco é apenas a cereja do bolo. Se não muda a base, o papel dele é muito ínfimo. Eu assim, com todo respeito, né, sobre os estudiosos sobre o assunto, eu sempre falei que a minha opinião pessoal, né, que o remédio ele trata muito a consequência, né, que a gente precisava mergulhar um pouco mais, né, e é claro, tem lugares que a gente não vai chegar, que a gente não vai conseguir chegar. Sim. E as pessoas também não querem, né? Não, imagina, a gente voltar 120 anos atrás, imagina uma cirurgia sem anestesia. Nossa. Então, acho que hoje é um equívoco alguém falar assim, Deus me livre, é alopatia. Não, calma lá, porque quando tiver um quadro de sepse no hospital, você vai recorrer sim a um antibiótico. Isso aí. Então, é o equilíbrio. É saber que horas que eu vou utilizar essa ferramenta com sabedoria. E é tão poderoso, né? Muito. É muito poderoso. E eu fico imaginando, assim, como seria se nós leigos, que eu vou me colocar nesse espaço, né, humildemente, se nós leigos tivéssemos mais informação. Eu estava ontem, inclusive,
rodando meu Instagram e vi um vídeo seu. Fiquei arrasada, gente. Fiquei arrasada. Você falava da vitamina D. E eu tomei vitamina D tomei um bom período. Acho que eu tomei uns 4 anos vitamina D. Diariamente? Bom, não, começou diariamente, depois pausou. Não me lembro mais, mas era tipo vitamina de 7.000. Eu tomava um comprimido por semana. Enfim, não me lembro mais a dosagem. Tomava regularmente? Tomava regularmente. E eu sempre tomei vitamina D de manhã com estômago vazio, um jejum. Como é que é essa história da vitamina D? Fica arrasada. Fiquei arrasada. Né? Conta pro pessoal que tá assistindo. Vai dar um corte isso aí, né? A vitamina D, ela faz parte do grupo das vitaminas solúveis em óleo, ou chamadas lipossolúveis. Então, a vitamina A, D, E e K. Que provavelmente lá no 2º grau, como você falou, você decorou isso para a prova. Gente, e esse que também me incomoda demais, de ensinar para um aluno, falar, aprende que um dia, sei lá, e olha aí, chegou o momento de você ressignificar esse aprendizado. A vitamina D, por ser solúvel em óleo, quando você administra junto com alimentos do almoço ou após o café da manhã mais farto, você tem chance de liberar um sucozinho lá, o suco que sai do fígado, chamado suco biliar. Ele passa pela vesícula, a vesícula apenas armazena, e como um tubo de ketchup, ela joga esse suco que contém um detergente, que facilita a mistura da vitamina D nesse ambiente com água. Então, ele participa desses dois meios, solubilizando, misturando, ajudando a misturar a vitamina D. Então, se eu tenho ketchup sendo jogado ali, ketchup colocando de uma maneira grosseira, com o suco biliar sendo liberado no intestino, a chance da transferência da vitamina D do lumen intestinal, da luz intestinal até o sangue é muito mais fácil. É isso que a gente chama de absorção. É a transferência desse produto até a corrente sanguínea. Se eu tenho produtos que são mais solúveis em água, como o álcool. Por que o álcool ninguém fica assim preocupado? Ai meu Deus, vou tomar com comida ou sem? Aliás, é até o contrário. Se tomar em jejum o álcool, ele é muito facilmente absorvido. É por isso que algumas pessoas ficam bêbadas muito fácil quando estão em jejum. Por qual razão? Porque o álcool dissolve em água ou em óleo? Em água, né? Em água ele dissolve. E se eu tiver gordura na marca do vidro da sua casa, o que você faz para poder tirar a marca de gordura? Você passa álcool, porque né? o álcool é solúvel tanto em óleo quanto em água. Como a membrana celular ela tem afinidade por água e óleo ao mesmo tempo, o etanol passa com facilidade. Então, esse é um princípio muito interessante na área biomédica, onde a gente pode assegurar produtos que vão ser facilmente absorvidos e outros que são mais difíceis, como a própria vitamina D, por ser muito lipossolúvel. Então, resumindo, administrar sempre após as refeições, de preferência após o almoço. E quem administrou em jejum? Em jejum, ao invés de ir para o vaso sanguíneo, foi para o vaso sanitário. Tô falando que é arrasada? Eu tive essa impressão. Assim, algumas pessoas tomando em quantidades muito altas. Eu tomo todo dia 10.000 I. Aí vai lá, mas sempre assim um valor que o médico fala, mas que coisa, que valor baixo é esse? Tá abaixo de 30, vamos aumentar mais, o que tá acontecendo? Aí começa até a pedir para fazer endoscopia, colonoscopia, para ver se tem algum problema na região do íleo e tal. Tão simples que todo farmacêutico também pode fazer essa orientação. Nutricionistas e os próprios médicos não apenas prescrever e falar vai. O ato da prescrição não é apenas aquela folha em branco e falar passar bem. É um rito que o paciente precisa ter todas as informações já no momento do atendimento, mas isso se consolida também na farmácia. São várias etapas para que eu garanta a segurança do tratamento. O atendimento... Porque, assim, os médicos têm as suas especializações, né? Seria importante, né, ter um... Muito. Praticamente 80% nos atendimentos são destinados ao diagnóstico, ao entendimento do que é a doença, e a prescrição é um finalizador de consulta. Você já entende que a consulta está acabando quando ele pega o bloquinho branco. E, na verdade, devia dar mais tempo. Muito Ali, agora vamos entender por que você está tomando cada um desses, como tomar, mas vou ser sincero, eu sou professor da medicina, dou aula para eles no 8º período e faço das tripas ao coração para poder falar, olha como é importante esse ato da prescrição. Você precisa ensinar corretamente, porque uma administração errada agora em jejum ou após o almoço, eu posso comprometer tudo. O exemplo para você foi da vitamina D, que tem que ser após o almoço. Mas tem outros que eu não posso jamais usar depois do almoço.
Como o hormônio da tireoide, que tem que ser 30 minutos antes. Agora, não é um Eu ia paciente te que é perguntar obrigado. dele agora. Ele tem que ser, ele é melindroso. Se misturar com comida, ele não é absorvido. É o Pois famoso T4. Por isso que tem que ser é. usado pelo menos 30 minutos antes do café da manhã. Legal. Eu uso o hormônio da tireoide há, sei lá, 10 anos talvez. Uhum. E desses 10 anos, eu só fui me dar conta da história dos 30 minutos há pouco tempo. Então você tomava antes, próximo do café da manhã? Na verdade, assim, como foi ministrado pra mim? Você vai tomar todo dia de manhã. Puxa vida, atenção, gente. Olha aqui, o testemunho da irmã paciente. Vai. Você vai tomar todo dia de manhã. Ah, Mas, assim, não houve recomendação. esse cuidado, essa Uhum. recomendação. Falou, olha, E seus 30 aí vem a pergunta, minutos. teus níveis de T4, de TSH estavam controlados? Então, estavam. Estavam. Na verdade, eu tenho Hashimoto, Uhum. né? Tiroidite de Hashimoto. E aí, a gente faz essa supressão, né? Só explicando, pessoal, o que é o Hashimoto. Hashimoto é uma doença autoimune, o sistema imunológico dela reconhece a glândula como inimiga. Uhum. E aí passa agora a atrapalhar a produção do hormônio T4. Então por que ela toma o remédio? Para repor aquilo que não produz. O ponto é, qual é a dose que você tomava? Eu tomava 25, passei pra 50. De 25, tomou para 50. Então teu Hashimoto ainda estava assim, muito mansinho. Porque mesmo tomando com comida, conseguindo controlar, você talvez precisaria de uma dose ainda muito menor. Pois é. Né? Eu comecei com 12, fui pra 25, hoje eu estou em 50. Uhum. Os últimos 5 anos eu estou em 50. Ok, 50 controlado. E você fez meia hora antes? Passou a... Então, eu comecei a fazer meia hora antes, deve ter uns 2 anos. Que até então, eu não tinha esse cuidado. Eu acordava, era um remédio que estava sempre ali no banheiro, Uhum, e dali mesmo tinha água, uhum, escovei o dente, tomei o remédio, saí uhum. e toma café. Tranquilamente. Mas olha o Sem poder da informação agora. Sem ter a informação. Entendido. Se você ouve uma informação minha lá no Farmaco na Prática e fala assim, quer saber, então, de agora em diante, eu vou tomar a mesma dose meia hora antes. Na verdade, o que você está fazendo? Você está aumentando a dose sem o médico orientar, sem o farmacêutico orientar por conta própria. Então, até mesmo as mudanças de rotina podem desencadear ali uma interação. Me dá a mão aqui. Seria o exemplo assim, ó. Meu Puxa pra trás. Deus. Você tá puxando. Fala assim, ó, eu vou te largar, mas eu preciso te avisar. É, Porque se eu te gente. solto aqui, você cai pra trás. É a mesma gente. ideia. O T4 agora, a tiroxina. Uhum. Se você tiver que mudar a rotina, talvez fosse necessário você baixar a dose. Para poder chegar sem ter a chance de interação com o alimento. Gente, Legal, né? eu não fugi da aula de química, mas eu nunca me dediquei, sou réu confessa, mas estou gostando muito disso. Eu estava muito preocupada com essa história, porque até então, do nada, né, alguém me viu tomando remédio e falou assim, ué, já vai tomar café? Tomar remédio agora? Eu falei, eu tomo todo dia de manhã. Ou seja, enfim, ok. Você aventurou nisso. Tá perdoado, Aham. doutor. Olha, mas quantas falhas que acontecem em pessoas que não controlam a pressão porque administram mal, antidiabéticos também da mesma forma. Para cada tipo de medicamento, se for alguns antibióticos também, Meu Deus. mais de 60% deles são eliminados nas fezes. Existe um famoso chamado ciprofloxacino, que se tomado com leite, famosa recomendação das vovós, tome com leite para não dar agredir dor o ao estômago. é. Só que o leite tem cálcio, tem magnésio, tem caseína e compromete a absorção desse antibiótico. Aí não funciona, o médico pergunta assim, vem cá, tu comprou genérico? Não deveria. Compro de marca que resolve. E o problema não é por ser genérico. Genérico não é remédio pobre. Genérico tem nos Estados Unidos, tem no Japão, tem em muitos países da Europa, tem na Alemanha, por exemplo. E já somos praticamente o país hoje que comemora mais de 20 anos, né, dos genéricos, desde 1999. E já superamos essa ideia de que genérico não presta. Agora, existem alguns clusters, alguns pequenos grupos que ainda ficam, não funciona. Mas muitas vezes por conta de uma interação medicamentosa mal interpretada. E aí vincula que o nome fantasia é aquele que salva o tratamento. Eu já ouvi isso várias vezes. Você precisa comprar esse porque ele é... Enfim. E aí a gente vai vendo, né? Como é que está crescendo o número de consumo. Como é que as pessoas vão consumindo Nunca consumimos tantos medicamentos e estivemos tão doentes. Né? Essa é uma frase, Meu Deus. É um paradoxo. Então, e aí sobre a nossa farmácia
a nossa farmácia ambulante. Eu gosto desse assunto. Legal, né? Na verdade, isso assim, foi o que eu mais me apaixonei quando eu comecei a estudar inteligência emocional. Eu não fugi da aula de química, mas eu conheci um pouquinho assim, aqueles nomes, né? Serotonina, ocitocina, nossa, dopamina. E aí descobri isso lá nas minhas aulas, né, de neurociência, enfim. Isso é muito apaixonante, né? E o mais louco é que isso não tem mais do que 100 anos. Caraca. Então, realidades bíblicas de citação sobre, olha, o coração alegre formoseia o rosto, mas o espírito abatido enfraquece os ossos. Você já pensou nisso assim, em detalhes moleculares, fisiológicos? É sensacional. Eu falei, mas o que tem a ver? O espírito abatido enfraqueceu o osso. É uma relação direta com um hormônio chamado cortisol. Uau! Porque quando a gente, né, está num quadro deprimido, depressivo, como vários profetas e qualquer um paciente que você também cuida, o cortisol em excesso aumenta a degradação óssea, aumenta a ação chamada osteoclástica e começa a reabsorver o cálcio que existe no osso. Então existe uma relação direta entre depressão e osteoporose. Não é apenas por falta de vitamina D ou do cálcio, mas o espírito abatido de fato enfraquece os ossos, uma realidade já dita por Salomão, 800 anos antes de Cristo. Eu gosto, nossa, gente, eu gosto, há quem diga que o pai da inteligência emocional é Daniel Goleman, né? Não é. Acho que é Neto. Pode ser. Mas a inteligência emocional é tão presente, né, na Bíblia. E tem uma coisa que eu amo. E aí eu estudei isso lá na neurociência, né? Movimento ocular. O movimento ocular, quando você leva os olhos, você libera a dopamina, né? Gente, eu achei isso lindo, porque eu sempre gostei do Salmo 121. Muito legal. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. Né? E essa sensação mesmo, né? E a gente faz o exercício de elevar cabeça, olhos, e é sentir, né? É respirar e entender que essa liberação de dopamina, a sensação assim, de bem-estar é coisa linda, né? Dopamina, endorfina, endocannabinoides. Se fala tanto hoje da cannabis medicinal, nós temos uma fábrica de cannabis. Ela não é a mesma molécula, THC, mas ela tem uma estrutura que se liga e beija o mesmo receptor que o THC se liga. Então, parece paradoxal, mas alguém que vai a um culto, alguém que vai fazer exercício, mesmo não fumando maconha, ele pode ter um estímulo nos mesmos receptores. Agora, é claro que a briga é desigual quando ele pega um baseado inteiro e em menos de 2 minutos tem uma chance de estímulo tão absurda que ele passa a falar, não, acho que é melhor eu sempre recorrer à droga de abuso. Então, esse é o detalhe aqui importante para a gente destacar. Então, os nossos receptores, eles não são virgens em relação ao estímulo canabinoide, eles também acontecem de uma forma fisiológica quando eu faço uma atividade de prazer, que envolve exercício, envolve o ato sexual, envolve o estar com as pessoas, um abraço, né? Uma consulta, né? Quantos estímulos. E exercício físico. Quando algum me pergunta, Tiago, qual é o melhor remédio para curar a depressão? Eu falo, exercício-zol. Eu cheguei muito bom, né? Exercício-zol, adorei. E é verdade, né, Tiago? É fundamental. É impressionante quando uma pessoa se desperta, né, para... Mesmo, eu sempre falo assim, vai que a vontade te alcança, porque esperar ter vontade, não, né? vai ter, não vai ter, não. Eu já faço exercício desde os 12. E não vai ter o dia que você fala, oba, que legal. Você só vai perceber isso quando você já está no ato, né? É verdade. Mas essa motivação inicial, ela tem que ter um algo a mais. Tem que estar olhando qual é o teu gol lá no final. Mas os primeiros dribles, até chegar ao gol, ele é chato mesmo. Então, pelo menos, faça alguma coisa que te dê um certo prazer enquanto você faz. Sim. Né? Se não é academia, alguma atividade lúdica, em grupo, que seja remada. E aqui, nós no Espírito Santo, não temos desculpa para dizer que não há um ambiente ideal para que isso seja executado. Né? Ninguém está morando aqui em Cubatão, com todo respeito quem mora em Cubatão, eu sou de São Paulo.
Mas assim, são regiões que às vezes são muito difíceis para você ter verdade. uma chance de atividade Ô, física gente, nós temos com beach facilidade. tênis, nós temos a canoa Nossa, havaiana, que é maravilhosa, 4h30 da manhã, já tudo acontecendo. Ai, que coisa boa. Isso é muito gostoso, isso é muito prazeroso, né? E quando a bom. pessoa vai descobrindo, é impressionante como que eu falo que vai colocando óleo nas articulações, né? Isso. Porque a coisa vai acontecendo, daqui a pouco vai sentindo a necessidade, né? Boa. Eu, por exemplo, eu sinto necessidade da atividade física. Uhum. Ou seja, meu corpo já gostou, né? Isso geralmente depois de 3 semanas, 4, é muito mais fácil, né, a gente obter. E além dos fatores que nos dão prazer, tem ainda o fator de plasticidade neuronal. A chance das sinapses acontecerem, a sua criatividade estar muito em voga, também depende de alguns lubrificantes. Um deles hoje a gente chama de BDNF. BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. Ele é bastante produzido enquanto a gente faz exercício. O Brasil, atenção, é um dos campeões em número de doenças neurodegenerativas do mundo. Meu Deus. Estamos no topo do avanço de Alzheimer, de Parkinson. E alguns trabalhos recentes têm mostrado que quanto mais eu estimulo as pernas, mais estímulo para a perna, eu tenho maior proteção, olha só, contra doenças neurodegenerativas. Então, uma dieta adequada, a prática de exercícios, atividades da arte também, leitura, ou seja, é fazer o nosso cérebro funcionar como um piano polifônico. Você que é musicista, vamos fazer esse exemplo aqui, né? O nosso cérebro é um piano, não um berimbau. Então, se eu tenho aquela atividade rotineira, me aposentei, faço a mesma coisa todo dia, né? Como aquela velha propaganda da Honda, quando o cara falava, eu acordei. Lembra? Tirei meu pijama, fui para minha cama para depois dormir. Faz a mesma coisa, isso te limita a produzir BDNF em baixa quantidade e a neuroplasticidade vai para o brejo. Isso é fato. Então, aí é a dica, né, pra turma aí, colocar mais atividade, jogar xadrez, fazer... Diferentes, atividades distintas. Isso. Como é que é o nome daquele... Palavras cruzadas? Sudoku. Ah, enfim. É uma palavra cruzada interessante, enfim. E atividades também, né, manuais, acho que isso é muito interessante. Música. Gente, nova língua, música é um viagens. Negócio. E aí, falando em música, deixa eu abrir um parênteses, né? Já que você falou em música. E às vezes as pessoas falam assim, tô velho, né? Tô velho pra isso, tô velho pra aquilo, né? E eu dei aula de música. Idoso, velho não, né? É isso aí. Exatamente, isso aí. Eu dei aula de música, né? Foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida. Foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida. Tinha 16, me formei em música. Eu tocava piano clássico. E aí fui pro conservatório fazer a minha formação, tal. Enfim, fui dar aula de música. E aí chegou uma senhora, na época, ela devia ter uns 75 anos. E ela chegou com um papelão e tinha um teclado desenhado no papelão. Umas 4/8 assim, de um teclado desenhado no papelão. E chegou, ela falou assim, eu queria conhecer a professorinha. E a professorinha era eu, que devia ter uns 17, 18 anos. Ela falou assim, menina, eu tenho vontade de aprender música, mas eu nunca tive oportunidade. Olha que dor. E eu não tenho um teclado. Mas eu trouxe o Jorge. Eu falei, quem é o Jorge? Procurei o Jorge. Não, o Jorge é meu teclado de papelão. De papelão. Enfim, essa senhora, naquela época, eu tinha 18 anos, eu fiquei apaixonada, encantada com ela. Por quê? Primeiro, ela era muito simples, ela não teve acesso ao estudo. Eu acho que ela deve ter estudado, é o que ela falava, 4ª série, eu nem sei o que é hoje aqui na nossa nova nomenclatura. E lia muito pouco, mas apaixonada. E essa senhora, ela não teve medo, né? Ela falou, olha, agora que eu tô tendo oportunidade, porque eu tô aposentada. E ela tocava lindamente. É mesmo? E ela começou, depois a gente, enfim, juntou e deu um teclado para ela, tal. Mas ela só Imagina nas primeiras aulas você conseguindo extrair som com ela, né? Porque assim, ela fazia no meu teclado. E depois que ela entendia, né, o exercício que ela tinha que fazer, ela ia pro Jorge. O Jorge era da casa dela, que ela levava também. O que ela levava, porque eu tinha que conhecer. Olha. E ela executava.
E na semana seguinte, ela vinha com a tarefa feita. Aham. E ela tinha habilidade. Olha Ela aqui. tinha habilidade. Ela não era aquela coisa... Não, ela Aham. tinha habilidade. Parecia Aham. que ela tinha ensaiado. Então, tudo é aprendido, né? Nós temos essa facilidade, né? E a gente pode aprender Pode, a todo momento, a qualquer momento. com certeza. E depois dela, anos depois, uns 10 anos depois, eu tive uma outra senhora também, que essa senhora, ela chegou já com de um outro estilo. Ela falou, olha, eu sou muito burra. Ah. E eu não consigo aprender, mas eu preciso passar meu tempo. Ah. Eu falei assim, senta que eu vou te contar uma história. E eu tinha foto, né? Falei, esse aqui é o Jorge. E ele era o companheiro dessa pessoa tal. Ela falou, você acredita que eu consigo? Eu falei, consegue. E aí foi treinando. E ela começou a estudar comigo com 76 anos. Ela falou, olha, eu tenho um sonho. Eu gostaria de tocar no meu aniversário de 80 anos. Você me prepara? Eu falei, claro. Quais músicas que a senhora quer? E a gente... Preparei um monte de música com ela. Roberto Carlos. E outros tantos para trás, né? E ela tocou lindamente na festa dela de 80 anos. Tem isso filmado? Então, na época, pra você ter uma ideia, as fotos que eu carregava eram um albinho. Uhum. Eram fotos impressas. Eu não tenho, acho que quase nada filmado. Eu tenho muitas fotos dos nossos... Do Jorge você tem, eu acho que você deve até compartilhar em palestras aí e tal, não? Da turma mais jovem, sim. Mais ou menos. Porque, assim, pra você ter uma ideia, meu primeiro celular, ele foi um PT 550. Ah, não é da minha época. Você não conhece. Não, eu sei, o Que Tijorola. foi em 1995. Tijorola. Era Tijorola. É. E não tinha essa facilidade. A gente nada. fotografava ainda, mandava o filme Revelar. para poder revelar, enfim. Isso aí. Mas assim, eu recebi, Thiago, eu parei de dar aula para essa senhora, já tinha entrado na faculdade, já estava estudando comunicação, não era nada de música. E aí eu parei, eu fui diminuindo as minhas aulas e eu parei um momento com essa senhora. Em 2002 foi quando eu formei. Uns 5 anos depois, ou seja, eu parei com ela tinha uns 82. 5 anos depois, 87. 5 anos depois, chegou na minha casa, pelo correio, um CD que ela gravou. Tocando? Tocando. É mesmo? Olha só. Ela gravou e ela presenteava os amigos, porque que ela... gracinha. Enfim, Aham. isso marcou muito a minha vida. Isso não foi só um prazer da professora de não. música. Não. Isso mudou o meu olhar. Eu era uma menina mesmo. Comecei a dar aula com 16 anos. A história dessas pessoas... Eu te falei aqui 2 histórias, mas a história dessas pessoas e de tantas outras... Eu tive várias histórias. Assim, a gente poderia ficar horas aqui conversando. Mas elas marcaram a minha vida pessoal. A minha vida no acreditar ser possível. O acreditar que se um ser humano pode, o outro também pode. Que não existe, né? A limitação é a gente que vai colocando, né? A barreira, a limitação. Ou quebrando para poder vencer. E isso mudou muito a minha história, sabe? Isso foi... Elas não têm ideia. Aí a fonte de dopamina foi você que deu. Então, pois é. Elas não têm ideia desse prazer, que aconteceu assim, por conta dessas histórias da minha vida. Fantástico isso. Lindo. Enfim, fechando aqui o parênteses, né, da música, eu queria falar uma coisa com você sobre a Bíblia. Já vi você falando de vários exemplos, né, como esse que você citou aqui. Tem muita química na Bíblia, né? Muita. E aí isso gerou o seu livro? Como é que é? Eu essa fiz seminário história? teológico, né, em 2013. E aí lendo cada vez mais a Bíblia e fazia anotações para mim. Falei, interessante essa passagem aqui de Abraão. Depois eu olho. Falei, essa aqui de Moisés, em relação ao maná, que curioso isso. E aí um dia, a pastora Sabrina falou, Tiago, por que você não vem falar aqui no momento aqui da conferência nossa sobre isso? E aí, quando eu terminei, o pessoal, você tem um livro pronto?
E eu não tive esse insight, assim, aí. Eu fui trabalhando nisso, chegou em 2016, a gente escreveu o primeiro livro, e na época eu falei, gente, eu vou procurar a editora, não vou não. Aí cheguei pro pastor Drummond, não sei se você conheceu o Drummond, faleceu na Covid, inclusive, a perda. E aí, falou, olha, a gente faz muita impressão com o pessoal da Lagoinha lá, tem uma gráfica lá em BH, entre em contato lá com eles. Aí eu entrei em contato, fiz o primeiro lote com uma gráfica, tirando do bolso, assim, sem ter. E aí vendeu tudo. Uau! E aí eu fui fazer uma palestra em Curitiba, e aí a editora lá, De Santos, falou, a gente quer assumir agora com você essa impressão, e a gente já tá junto. Já são 7 anos aí com o livro. Estamos na 6ª tiragem, um livro que se chama Biblioquímica, as evidências das ciências biomédicas na Bíblia. Então, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai contando algumas passagens que, embora pareçam de um cunho espiritual, ela tem uma razão química para que aquilo acontecesse. Isso que eu achei incrível. Não é materializar e dizer, tá vendo, então Deus não tá... Não, Deus é o Deus de todas as coisas. Eu creio piamente, né, como dizem Colossenses, que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então a ciência é dele. Mas a gente tem alguns flashes de falar, puxa vida, eu não percebi isso em Êxodo, e somente no século XIX eu coloco como uma plena verdade através de Pasteur, quando fala, olha, eu quebro a teoria da geração espontânea agora, porque eu aqueci um caldo de carne, aqui não cria bicho nenhum. Mas lá em Êxodo, no capítulo 16... Moisés sugere aquecer o maná para que ele não crescesse bicho algum. Está lá em Êxodo 16, 22, 23. Ele podendo fazer isso e mostrando que o calor é uma forma de resetar, de zerar o placar. Como a gente faz hoje no hospital, fazendo uma autoclavagem, como a gente incinera um lixo. Então, a medida de calor proposta numa época em que não existia nem o pior microscópio, que só surgiu no século XVII por Robert Hooke. Então é muito louco a gente ver alguns detalhes assim. É bonito, né? Isso demais. Por isso que eu falo que o pai da inteligência emocional é o Espírito Santo de Deus, né? Por causa dos frutos do Espírito. Querendo entregar isso para Daniel Goleman, com todo o amor né? Enfim, respeito que tem pelo Dani. Não, gostei do Dani. Não. Acho que tem outro autor. E outras passagens, assim, alguns falam, se é natural não tem problema. Não é essa? Eu dei uma aula ontem para falar um pouco sobre isso, né? Um produto natural. Se passar limão no sol, problema. A própria Bíblia diz, em alguns momentos, que produtos naturais podem ser fundamentais na cura, como o rei Ezequias que passou uma pasta de figo para sua cura, mas, ao mesmo tempo, um grupo de amigos com o profeta Eliseu que se deu mal quando quis fazer uma sopa com uma planta chamada lá de colossíntida, que é uma parra brava, enfim. Era uma planta que, quando o pessoal foi botar na boca, falou, peraí que tem veneno. Vai dar errado isso aí. Se comer essa panela do jeito que tá essa sopa, vocês vão se dar mal. E o que me chamou a atenção foi o profeta dizer, não, a gente não vai jogar fora, nós vamos comer isso aí. Mas antes a gente vai jogar farinha nessa parada. E quando jogar farinha, não vai causar mal algum. Então, que fenômeno químico é esse de jogar a farinha? Eu já vi algumas até pregações em igreja, fazendo chacota, né? É porque Eliseu era parente de baiano e tal. Não, é porque a farinha, que não se refere ali se era de mandioca ou não, mas era um farelo. E o farelo aumenta a chance de adsorção. A adsorção faz o quê? Ele se liga a algumas substâncias, como o próprio veneno possível naquela panela, e ao estar ligado, quando é ingerido, ele não vai para o vaso sanguíneo, ele vai para o vaso sanitário. Então, o processo aí de absorção dificultado pela adsorção. Será que hoje a gente vê isso na prática clínica no hospital? Sim. Pessoas que tentam a morte voluntária, não vou falar outra palavra por conta do YouTube. Se houver intoxicação por via oral, um dos recursos é usado o carvão ativado. O carvão ativado, que é um pó preto, ele também se adsorve as substâncias para impedir a absorção. O mesmo princípio de Eliseu está sendo agora usado por um outro tipo de farinha, mas a ideia da adsorção, eu digo que não é de um químico do século XIX, mas sim lá descrito no livro de Reis. Que lindo isso. E sobre óleos essenciais, a gente está vendo pelo menos para mim, embora assim,
Eu tive um pouco de aproximação à homeopatia quando meus filhos eram menores, porque eu tinha muita resistência. Ai, gente, por que a gente não sabia as coisas, né? Tinha muita resistência ao antibiótico, então, enfim, eu pensava muito dessa coisa do natural, buscar o natural, enfim. E hoje está se falando muito do óleo essencial. E eu tenho tido uma experiência muito legal, muito interessante com o óleo de lavanda. Depois que eu entrei na menopausa, né? Porque isso acontece. A velhice vai chegar para todos um dia, né? Começou a piorar o meu sono, né? Assim, acordava... eu nunca tive insônia, mas o óleo essencial... o lavanda, ele tem essa função, ele me ajuda demais. Passa um lavanda aqui no punho, passa um pouquinho aqui para sentir o cheirinho. Quanto isso é de fato? É fato que, até um trocadilho, é fato que o olfato nos entorpece para várias coisas. Uma comida que você sente um cheiro, você até esquece dos problemas e fala, essa picanha eu quero. Um perfume... Quem não entra numa loja de perfume praticamente também se embriaga ali de alguma situação. Fala, meu Deus do céu. E não tenho dúvida que o óleo essencial também tem esse potencial. Se alguém deixa de ficar ansioso porque coloca um pouquinho de lavanda no punho e na região abaixo do nariz, é muito melhor do que fazer uso do clonazepam. Então eu olho com profundo respeito àqueles que se adequam, né? Agora, o que me preocupa é alguém dizer, não, larga o teu antihipertensivo, porque esse óleo essencial baixa a tua pressão. Aí que é o problema. Então, em relação a comportamentos, ou então estratégias preventivas para diminuir a ansiedade, depressão, tá tudo bem. O ponto é colocar o outro como na lata de lixo e falar, isso não presta, só uso agora óleo essencial. Aí acho que é um grande... É a mesma coisa para vacina em criança. Mesma coisa, né? Meu coração chega a dói, a mãe fala assim, não dei nenhuma vacina. Eu falo, ai meu Deus. Quer dizer, você tá falando, eu tô botando meu filho sem saber nadar no mar e vamos ver o que vai dar, porque ele não tem boia nenhuma. A vacina é como se fosse uma boia, gente, uma boia de proteção, o airbag. Então dizer hoje, não, tá vendo? Deu tudo certo, agora a gente voltou a ter as nossas vidas sociais normais, porque... Não teve um porquê qualquer. Houve o papel fundamental da vacinação. Mesmo para quem não tomou, hoje está se beneficiando de um grande serviço em prol da humanidade. Nos últimos 4 anos foi algo histórico. Eu dizer, mas uma produção de vacina tão rápida? Vamos lembrar, é como uma loja de fast food. Se eu cheguei ali e comprei um Big Mac... e em 3 minutos estava pronto, é porque eu já tinha ali o pão pronto, a carne pronta, eu já tinha todo o sistema. No caso das vacinas, como da Pfizer, a plataforma de produção já existia para um desenho experimental para tratamento do câncer, com aquela mesma estratégia. Só foi modificar agora o material genético inserido dentro da vacina. Então, não vou falar que é obra do acaso, mas a gente se aproveitou de alguns avanços históricos que nem foi da própria indústria farmacêutica. A Pfizer importa uma alternativa de um casal de médicos que vivia na Alemanha e desenvolveu esse produto, essa plataforma, para tratamento do câncer. Mas ele falou, mas que ideia boa! No mês de março, esse casal começou a pensar numa estratégia contra o vírus da Covid. Março de 2020. E acabou dando certo, em menos de 4, 5 meses já estava pronta para ser iniciados os ensaios experimentais. Então é fato que até hoje a gente precisa acompanhar qual foi o impacto disso a longo prazo. Sim, mas melhor do que eu me expor diretamente ao vírus, que é uma pancada que eu não sei como é que vai ser esse baque em mim. Para alguns, bateu e resvalou, a vida seguiu. Agora, para alguns, foi uma batida de frente, frontal mesmo, com um caminhão de 5 toneladas. Tá? E a tal da ivermectina? Deus me livre. Assim, funciona muito bem para piolho. Não tem dúvida. Eu usei quando era criança. Aliás, né? Na minha época, gente, como a gente tinha piolho. Porque alguns falam assim, nossa, então o Thiago é contra a ivermectina. Não, eu inclusive tenho uma das aulas mais visualizadas do meu canal, é sobre a ivermectina. Eu conto desde o início como ela foi desenvolvida por um japonês que, retirando do solo do campo de golfe próximo da sua casa, ele investiga micro-organismos que pudessem produzir a ivermectina. E aí, um grupo da Austrália, na época da Covid,
fez um ensaio in vitro. Eu uso pequenas plaquinhas com pocinhos, coloco aqui dentro a solução de ivermectina e quero ver se o vírus vai multiplicar aqui dentro. Só que vírus, ele não sobrevive fora de célula. Eu preciso testar ele em algum lugar. Então, nesse experimento foi usado células de rim de macaco. Não era de humano. E a concentração da ivermectina colocada aqui, ela era 17 vezes maior do que a dose mais alta que eu tomar de ivermectina na vida. Ou seja, quem estava fazendo aqui em casa, não, toma 6 mg, 12, 18 é ótimo. 18 mg de ivermectina. Só que a dose de 120 mg alcançada com ela era ainda 17 vezes menor do que isso aqui. Então eu tive uma live no Instagram na época do Fármaco na Prática. Foi o período de maior crescimento do nosso Instagram, porque eram orientações diárias para dizer não caia nessa. Né? Eu queria ver hoje quais foram as cidades que adotaram, se o índice de Covid foi menor. Não foi. As pessoas que batiam no peito em prol da ivermectina hoje se esconderam, porque não tem argumento para dizer que foi uma estratégia fundamental para a proteção. Muito pelo contrário, alguns que substituíram a vacina pela ivermectina e se deram mal. Né? Além disso, a própria ivermectina tem efeito depressor central. Não é que causa depressão, mas ela pode aumentar a chance de sonolência, por exemplo. Ela intensifica a chance do piolho ou de algumas larvas ficarem menos móveis. E se ela também atravessa a nossa chamada barreira hematoencefálica e atinge o cérebro, ela também causa aumento da sonolência. Minha gente. Então, cuidado. Cuidado. Pois é. No final das contas, a gente precisa ter equilíbrio, né? E busca da informação o tempo todo. Informação. Eu acho assim, a gente chegou no momento que quando você quer falar sobre investimentos, sobre política, as pessoas não querem buscar. Eu não preciso ser da área de ciências políticas para entender um pouco mais sobre política. E por que para medicamento a gente que adora, né? Deixa eu saber aqui o negócio. Então vamos aprender esse negócio. Isso aí. Então foi esse o intuito de abrirmos um canal para falar de uma forma mais aberta, porque as consultas muitas vezes não há tempo hábil para isso, não há dedicação para se entender os novos produtos que chegam no mercado, e só porque o colega de Hollywood usou, eu agora quero perder peso da mesma maneira com o Ozempic, e tá tudo bem, não é assim. Nossa, não te perguntei do Ozempic, quero saber do Ozempic, acabou, né? Vai dar tempo? Dá tempo, quero saber do Ozempic, acho que vai ter gente esperando aqui para poder ouvir nessa história de Ozempic. Então, Ozempic é a marca de uma substância chamada semaglutida, que veio numa cadeia de outras colegas que vieram para trás. Então, quando eu falo assim, o carro da Volkswagen, Gol, geração 4, mas teve geração 3, e nós tivemos então Gols anteriores que vieram na mesma pegada, de que perde peso. Você deve lembrar de produtos como Victoza, que é parente dela, só que ela tem tempo de ação maior. Então, quando a pessoa aplica, né, quando toma por via oral é difícil de ser absorvida, no mercado até surgiu aí uma nova chamada Ribelsus, que é a mesma ideia, mas luta para absorver menos de 1%. Esse produto, quando chega na corrente sanguínea, ele estimula a produção de insulina, então diminui a glicose no sangue. Isso é ótimo para o diabético, tá tudo bem. Um dos efeitos adversos era a perda de peso, porque deixa a pessoa mais saciada. Ela come pouquinho e fala, tô cheia, não quero mais. Mas por que a pessoa fica assim? O nosso trato gastrointestinal, ele tem movimentos do sentido esôfago, ânus. Isso a gente chama de movimento peristáltico. Isso eu lembrava. Lembra, né? Isso eu lembrava. Movimentos peristálticos. A semaglutida, o que o Ozempic faz? Ele reduz o movimento peristáltico. Então imagina aí uma mulher na menopausa, ou então uma gestante. Mas gestante vai tomar? Não, ela pode ter tomado e engravidou. Só que a semaglutida dura semanas ainda na corrente sanguínea, mesmo ela suspendendo. Então o peristaltismo ele é reduzido, a chance de constipação é maior, de empachamento, azia, esofagite, halitose, mau hálito, porque eu tenho produto que não consegue ser digerido com facilidade. Então, será que vale a pena essa forma de perda de peso? Não, e depois quando sai do corpo, volta tudo. Volta, porque não houve mudança de comportamento. Então, assim, eu não sou contra a ferramenta, é porque o Brasil, olha o absurdo, eu tenho aqui o Ozempic para os diabéticos. Mas muita gente de condição financeira fala assim, me dá que é meu primeiro. Aí o diabético fala, e o meu? Não, o seu acabou. Puxa, a indústria atualmente não dá conta da demanda dos diabéticos. E tem gente aqui consumindo para perda de peso
por um luxo Sim. falso e que me preocupa, porque o Ozempic não tem mais do que 10 anos no mercado. A gente vai ver o desfecho disso em 2025, 2027, ou seja, a conta chega. Chega, isso aí. Eu ouvi, né, dizendo que já tem uns estudos falando que causa pensamentos... Esse. Alterações de comportamento. Essas alterações. Estão sendo investigados, isso pela agência europeia, né, chamada EMA. A gente não pode ainda dizer que é, né? Mas esse relato não é de agora. Eu já mostrei na literatura isso desde 2021. Nossa. Então, é importante que o profissional de saúde esteja antecedendo o processo. Não precisa ficar olhando para a mídia só quando a Rede Globo falar, então agora mudei. Não. Essa pedra já está sendo cantada há um bom tempo. No final das contas, conhecimento não ocupa espaço. Não. A gente pode buscar, tem onde buscar. Porque até então eu achava que esse tema, farmacologia, ele era para médicos. Não tinha nada a ver, né? Com equilíbrio. Não, nada a ver. Nada a ver. Você gosta de remédio, outra história. Não, gente, eu estou encantada de aprender. Tenho te seguido, tenho te acompanhado. Estou aprendendo muito. E eu ainda brinco com as minhas amigas, né? A gente, às vezes, na roda de conversa, fala, gente, eu precisava ter conhecido o Thiago quando eu era mãe de Luísa, com 1 ano, Léo... Sabe? Porque a gente... Se amamento e tomo determinado exatamente. Teria resolvido tanta coisa na minha vida. E a gente tem muito disso, né? Eu tive uma situação que aconteceu, e é outro parênteses que eu vou abrir aqui para você. Luísa teve bronquite. Luísa, eu conhecia um pouco a forma da bronquite. Eu entendi como é que funcionava a bronquite, como é que era a respiração. Eu entendi isso. E tinha lá o medicamento da bronquite, que era Berotec com Atrovent, né? E quem nunca, né, que tem que fazer lá a mistura que... E você trocou as gotinhas. Não, quantas vezes eu jogava fora porque não tinha certeza se tinha... Porque eram 3 gotas de Berotec para 9 de Atrovent. Enfim, quantas vezes? Uma mãe e pai com criança doente, e aquele acorda-corda. Desespero. Enfim. E eu aprendi muito com essa bronquite de Luísa, tanto que chegou um tempo que ela começou a fazer a bombinha mesmo de Clenil, com aquele espaçador. Era um desespero, porque colocar o espaçador era um desespero. E aí uma pessoa me indicou um médico homeopata e eu comecei a fazer eu fiz uma vacina homeopata na Luísa durante 1 ano e, de fato, a Luísa sarou daquela crise. Aquela crise que ela vinha tendo, ok, foi ótimo, pronto. Leonardo, a respiração dele era diferente. E um dia, eu me lembro até hoje, Luísa tinha 3 anos quando Leonardo nasceu. Então, era um bebê. 3 anos, né? Luísa estava gripadinha. Leonardo teve uma crise. E eu me lembro, assim, eu não tinha como sair, porque Luísa não estava bem. Como que ia eu e Sérgio para o hospital com 2 crianças e tal? E aí Sérgio foi. Só que a crise do Leonardo era diferente. E ele não... A bronquite, você puxa e o ar não vem. A outra crise, que depois eu fui saber o nome dela, você não consegue soltar. Bronquiolite, que ela tinha? Ele tinha a laringite. Porque a bronquite, ela tem um desenho diferente da laringite. Quando o Leonardo teve aquela crise, ele chorava, ele colocava para fora, e ele não conseguia trazer o ar novamente. Era diferente. Falei, Sérgio, tá diferente. Eu não sei o que é não, mas tá diferente. E o menino começou a ficar arroxeado, porque ele desesperou, ele não conseguia soltar, puxar, enfim. Sérgio levou aquele menino e eu fui pro joelho, né? Orar, porque eu falei, esse menino não vai aguentar chegar no hospital, embora a gente morasse bem perto. Quando volta, aí Sérgio, né, foi me falando que no meio do caminho ele parou, estancou. Chegando no hospital, também de madrugada,
O médico mandou para casa para fazer o Berotec em casa. Quando chegou em casa, eu falei, não vou dar Berotec. Não era assim que a Luísa sentia. Eu vou fazer Afrim para esse menino. E fiz o Afrim. E aí eu não quis ligar pro pediatra dele, né? 3 horas da manhã. Quando deu 7 horas eu liguei. E ele falou, Karine, pelo que você tá me falando, graças a Deus você fez certo. Porque ele já estava... Porque a bronquite, ele precisa abrir, né? Os brônquios. A laringite você precisa fechar. Se eu tivesse dado o Berotec, teria piorado, então causado uma nova crise. E só pelo meu olhar, pela minha percepção, pelo feeling de mãe, que a gente vai percebendo que tem uma coisa diferente nesse choro, tem uma coisa estranha. E aí o meu pediatra falou, olha, o dia que acontecer isso, ao invés de você correr para o hospital, e aí você que está ouvindo, você ouve isso. Ao invés de correr para o hospital, você corre para o banheiro. Abre o chuveiro bem quente, deixa o box fechado para dar aquele vapor e entra com o menino naquele vapor. E eu tive essa informação e coloquei em prática. Eu nunca mais levei. Quando o Leonardo começava, e eu tive, depois eu fui entendendo o que era laringite, como é que funcionava, enfim. E nessa, assim, especificamente, eu consegui tirar Leonardo dessas crises e nunca mais chegou naquele ponto. Enfim, eu fui conversar com o pediatra depois, ele fez a prescrição correta, né? Que eu não tive lá no pronto-socorro. Mas é o da gente observar, né? Observar como um todo. Como e cada paciente tem o seu comportamento. Acho que você foi Exatamente. Fundamental nessa ideia. Tirar essa ideia do Ctrl-C, Ctrl-V. Todo mundo. Atrovente Berotec para todo mundo. Não. Uma região anatômica distinta, né? Da laringe para o bronquíolo, eu tenho comportamentos distintos. O Afrim, ele tem um estímulo, um receptor chamado alfa. Então, ele promove, de fato, contração do músculo liso. Diferente do Berotec, que relaxa. Então, de fato, olha que coisa, né? No seu feeling, que bom que sabia nada disso, minha gente, mas é porque abriu parênteses, porque a gente precisa observar. E além de observar, a gente buscar conhecimento, buscar informação. Nós estamos numa era, inclusive estamos adoecidos por conta disso, uma era onde o conhecimento está batendo na porta. Você não sabe onde você olha, você não sabe o que você procura, o que você para ler. Então, busque a informação numa boa fonte, na fonte correta. A comparação seria, a gente tem o conhecimento como se fosse o mapa do Waze, mas o Waze em si, ele te dá o caminho onde você quer chegar. Isso aí. Então, acho que está faltando isso. As pessoas estão perdidas porque só tem o mapa, mas estão esquecendo de ouvir o recalculando. Não é isso. Vem. Isso aí. Vem por aqui. Nossa, que delícia. Então, conta agora, para a gente poder encerrar esse papo. Que pena, né? Mas para a gente poder encerrar esse papo... Onde que as pessoas te acham? Qual é o seu canal no YouTube, né? YouTube, Instagram. Acho que é o principal. Nem vou falar mais de Facebook, né? Mas se fosse a do Face, vamos começar por ele. É Farmacologia na Prática no Facebook. Mas é o Instagram, é o maior perfil da área de farmacologia do Brasil, né? Hoje a gente passou já 200 mil seguidores. Ai, gente, que orgulho. Ai, que orgulho. Sem forçar a barra, tudo ali no orgânico, todo dia com conteúdo novo. E o nosso canal também do YouTube, Farmacologia na Prática, que é o maior canal hoje sobre medicamentos também no país. Pra gente falar de uma forma exclusiva, toda segunda-feira conteúdo novo. E aqui pro Estado do Espírito Santo, eu me tornei recentemente colunista da Gazeta para poder também falar sobre saúde e medicamento. Então, alguns vídeos aparecem aí também de instrução, incentivando sempre o uso crítico, ético e racional dos medicamentos. Que legal. Quero te agradecer porque eu tô aprendendo demais. Eu queria ter começado a aprender há 20 anos atrás, mas tá tudo bem, nunca é tarde. Tô aprendendo muito, tá sendo muito legal. E como a gente tem... a gente precisa nutrir, né? E a Bíblia fala pra gente trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Então, nutrir a nossa mente, né? Com aquilo que pode nos dar esperança. Isso. Que tem químicos aí da nossa farmácia interna examinando para tudo ser e retendo o que é bom. É isso. Muito obrigada. Obrigado, querida. Muito obrigado. Foi um grande prazer e uma honra. honra. Alegria.